Lendo o dicionário Vini, a partir da palavra, deixa eu ver onde que eu parei, foi construir, construtor, consultar, consumir, conta, contaminação. Eu acho que foi em construir que eu parei. Vamos lá então. A palavra construir no grego é oikodomeo. Oikodomeo. Literalmente construir. No caso, literalmente construir uma casa, formado de oikos, casa, e domeo, construir. Por conseguinte, construir ou edificar algo, por exemplo, Mateus 7:24, fundada a última cláusula no versículo de João 2:20, é usado muitas vezes no modo figurativo, por exemplo, Atos 20:32, alguns manuscritos têm o número 3, aqui Gálatas 2:18. Sobretudo referindo-se a edificar, Atos 9:31 e Romanos 15:20. É traduzido por induzida, literalmente construída. No caso, em 1 Coríntios 8:10, é traduzido por induzida. Induzida, literalmente construída. O particípio com o artigo equivalente a um substantivo é traduzido por edificador, ou seja, construtor. 2. Anoikodomel. Anoikodomel significa construir outra vez, formado de ana, que é outra vez, e o número 1, que ocorre em Atos 15:16. Número 1 é oikodomel, que é literalmente construir uma casa. Então, Ana, que é outra vez, seria construir outra vez, né? Construir outra vez. Ana então tem muito significado. que eu já vi de Ana aqui. Ana pra trás, Ana é tanta coisa que eu já vi o significado de Ana aqui. Agora aqui tá Ana outra vez. Esse nome Ana eu já vi com muito significado aqui. Então, certo. 3. Apoikodomel. Apoikodomel significa construir sobre, formado de ep, sobre, e o número 1 no sentido de basear, fundamentar. Referência a 1 Coríntios 3:10. Ou construir para cima, no sentido de firmar, estabelecer, desenvolver. Atos 20:32. 4. Sunoikodomel. Sunoikodomel é construir junto, formado de sum, que significa com, e o número 1, que não é literalmente construir, né? Então, construir junto ou com, né? O sum que vai significar o junto ou com. Então, é usado em Efésios 2:22, metaforicamente acerca da igreja como lugar da habitação espiritual de Deus. 5. Kataskeuazo. Preparar, estabelecer, fornecer, é traduzido por edificar em Hebreus 3:3. Veja, fazer, ordenar, preparar. Primeiro, oikodome. Construção, edifício ou edificação. É usado literalmente, por exemplo, Mateus 24:1 e Marcos 13:1-2. Letra B, figurativamente, por exemplo, Romanos 14:19, literalmente as coisas da edificação. Romanos 15:2, acerca de uma igreja local como edifício espiritual. 1 Coríntios 5:9, ou toda a igreja, o corpo de Cristo. Efésios 5:21, expressa o efeito fortalecedor do ensino. 1 Coríntios 14:3. O outro ministério, Efésios 4:12. A ideia transmitida é o progresso advindo do resultado de esforço paciente. Também é usado acerca do corpo da ressurreição do crente. 2 Coríntios 5:1. 2.
Endomeses, coisa construída, estrutura, formado de em e em, que significa em, e domal, que significa construir. É usado acerca dos muros da cidade divina em Apocalipse 21:18. Alguns sugerem que a palavra signifique fábrica, outros cobertura, ou cumeira, ou espigão de muralha. Estas interpretações são questionáveis. O significado provável é edificação. Quitízes, 3 quitízes, criação, é traduzido assim em Hebreus 9:11. 4 tecnites, artífice é aquele que faz uma coisa segundo as regras da arte, Hebreus 11:10. Arquiteto, ara, que dá o contraste necessário entre este e o substantivo seguinte no versículo. Veja artífice número 2. Palavra construtor, demiurgos. Caramba, demiurgos. Então, demiurgos significa construtor. Demiurgo. Literalmente, aquele que trabalha pelo povo, formado de demos, que é povo, significa povo, e ergon, né, no caso urgos lá, né, mas ergon também, que é uma declinação de urgos, ergon, que é trabalho. Então, trabalho pelo povo, né, ou aquele que trabalha pelo povo. Certa inscrição antiga alude aos manuscritos de Tarso como demiurgoi. A palavra era usada antigamente dessa maneira, concernente a várias cidades da Grécia. Também é encontrada referindo-se a um artista, veio a denotar, em uso geral, construtor, autor, e é usado acerca de Deus como o construtor da cidade divina, Hebreus 11:10. Nessa passagem, a primeira palavra Tecnites denota arquiteto desenhista, e a segunda, demiurgos, é o verdadeiro armador. A cidade é o arquétipo da cidade terrestre que Deus escolheu para o seu povo terrestre. Contraste com o termo Christis, criador. Christis significa criador, né? Consultar. Prosanotiteme, quer dizer, prosanat é tudo com A, prosanatiteme. É usado na voz média no Novo Testamento, em Gálatas 1:16. Consultei, né? Sim, consultei de consultar, certo? Em Gálatas 2:6, comunicaram. Veja conferenciar. 2, metadidome, veja dar, número 4. Consumir. A palavra consumir, analisco. Três, afanizo. A palavra afanizo, literalmente fazer desaparecer por longe de vista, veio a significar por fora, por fim a, extinguir, formado de a, elemento de negação, e faino, fazer aparecer, dito acerca do trabalho destrutivo da traça e ferrugem. Mateus 6:19-20. Veja corromper, desfigurar, desvanecer, perecer. Certo. O verbo dapanal, despender, estar em despesa, é traduzido em Tiago 4:3 por gastar, desgastar. Então, em primeiro é analítico, que gastar, depender, dissipar, sobretudo em mau sentido. Destruir é dito acerca de destruição de pessoas, literalmente em Lucas 9:54, Bíblia metaforicamente em Gálatas 5:15. 2, catanalístico, que é consumir totalmente, inteiramente, formado de cata, elemento intensivo. E o número 1,
o número é um é gastar, depender, dissipar, destruir e por diante. Então é isso. É dito de Hebreus 12:29 acerca de Deus como fogo consumidor, certo? E o resto é afanizo, que é literalmente fazer desaparecer. Certo? Interessante, tudo isso tem na Bíblia. Esse fazer desaparecer, dito acerca do trabalho destrutivo da traça e ferrugem, no caso Mateus 6:19 e 20. A palavra conta, biblion, olha só, conta, Bíblia, é o conta então, conta, biblion, primariamente livro pequeno, rolo de papel ou qualquer folha de papel na qual havia algo escrito. Por conseguinte, em relação a apostasion, divórcio, significa carta de divórcio. Mateus 19:7. Veja escrita, livro, rolo. 2 grama, derivado de grafo, escrever, em português grafia, gráfico. Em Lucas 16:6 é traduzido por conta. Significa literalmente aquilo que é desenhado. Uma gravura, por conseguinte, um documento escrito, portanto, conta, ou termo de responsabilidade ou nota promissória que mostra a quantidade do débito. Na passagem referida, a palavra está no plural e talvez indique, embora não necessariamente, várias contas. Os títulos mencionados nos escritos rabínicos eram formais, assinados por testemunhas e 3 membros do sinédrio, ou informais quando apenas o devedor assinava. Os títulos informais eram geralmente escritos em cena e facilmente alterados. Veja escrita, escritura, estudo, letra. A palavra contaminação é alisgema, cognato de um verbo recente, alisgel, poluir, denota poluição, contaminação. Atos 15:20, contaminações de ídolos. Ou seja, todas as associações contaminantes relacionadas com a idolatria, inclusive as carnes dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Nota quanto ao termo miasma, traduzido por corrupções, que ocorre em 2 Pedro 2:20, veja contaminar. A palavra contaminar, primeiro, kainou, no grego, kainou, denota, letra A, fazer comum. Por conseguinte, no sentido cerimonial, tornar profano, impuro, profanar, contaminar, certo? Então, não só contaminar, né? Tem que profanar também, né? Tornar profano, impuro, profanar e aí contaminar. Mateus 15:11, Marcos 7:15, Atos 21:28 e Hebreus 9:13. Letra B, considerar impuro, Atos 10:15. Em Apocalipse 21:27, alguns manuscritos têm este verbo koinou. Os mais autênticos têm o adjetivo koinos, que é impuro. Número 2, miaino, primariamente manchar, nodoar, macular, corar ou tingir com outra cor, como a mancha de um vidro, por conseguinte, poluir, contaminar, sujar, profanar. É usado para designar, letra A, contaminação cerimonial, João 18:28. O mesmo se dá na Septuaginta, em Levíticos 22:5-8. Letra B, contaminação moral, Tito 1:15. Contaminação física e moral, Judas 8. 3, moluno. Moluno denota adequadamente sujar, lambuzar, por exemplo, com lama ou sujeira. Certo. Com lama ou sujeira, conspurcar, macular. É usado no sentido figurativo acerca de uma consciência contaminada pelo pecado. 1 Coríntios 8:7. Dos crentes que se guardaram suas vestes da contaminação. Apocalipse 3:4.
e daqueles que não se contaminaram por adultério ou fornicação. Apocalipse 14:4. Notar a diferença entre os verbos miaino e moluno é que o último não é usado em sentido ritual ou cerimonial como é o miaino, New Testament sinônimos. 4. Spilou, fazer mancha ou manchar, e portanto contaminar, é usado em Tiago 3,6 acerca dos efeitos contaminantes do uso mal da língua em Judas 23. Manchada em referência à contaminação moral, veja mancha. Nota 1. Contraste com os termos espilos, mancha, nódoa, falha moral que ocorre em Efésios 5:27. Aspilos, sem mancha, imaculado, que aparece em 1 Timóteo 6,14. Espilas, que é encontrado em Judas 12, onde fala de manchas ou rochas ocultas, isto é, manchas, um significado tardio, equivalente a espilos. 5. Puteiro. Puxa, puteiro, rapaz. Isso aqui não é com puteiro, não é. Fiteiro, quase com puteiro. É corromper, né? Significa corromper. Então a palavra fiteiro aqui, que é corromper, que eu pensei que era puteiro, é porque é com PH, fiteiro. E no grego é com F mesmo, fiteiro. B. Substantivos. Miasma. Um miasma, de onde provém a palavra em português, denota contaminação, cognato de a. É encontrado em 2 Pedro 2,20, corrupções, os vícios do descrente que contaminam a pessoa no seu trato com o mundo. No caso, cognato de a número 2. Miasmos. Miasmos também é cognato de a. Número 2 denota primariamente o ato de contaminar o processo em contraste com a coisa contaminada. Número 1 é encontrado em 2 Pedro 2,10, imundícia. 3. Molusmos, cognato de a. Número 3 denota contaminação no sentido de ação pela qual qualquer coisa é suja. 2 Coríntios 7:1, contraste com o sinônimo spilos. Koinos, cognato de a, número 1, comum, é proveniente da ideia de entrar em contato com tudo contaminado. É usado no sentido cerimonial em Mateus 7:2, em Marcos 7:5, por lavar. O verbo também é usado em Marcos 7:15, veja comum, imundo. A palavra contar vem de dokel, é o grego dokel, primariamente ser de opinião, pensar, supor, também significa parecer, ser considerado, reputado, Marcos 10:42, Lucas 22:24. Não é usado ironicamente aqui, nem em Gálatas 2:2. Veja cuidar, parecer, pensar, reputar. 2. Elogel ou elogal, por na conta. Filemon 18. É usado em Romanos 5:13 para se referir ao pecado. 3. Egeomai, primariamente significa conduzir, portanto considerar. É traduzido em Hebreus 11:26 por tendo. Considerou ara em 2 Pedro 3:15, tende, veja contar. 2. Cuidar, estimar, governador, juiz, pensar, principal, reger. 4. Logizomai significa primariamente considerar, quer por cálculo ou por imputação. Por exemplo, Gálatas 3:6, imputado, portanto, deliberar, assim ter, supor, reputar, cuidar, estimar e considerar. Romanos 8:36. É usado para aludir ao amor em 1 Coríntios 13:5, que não suspeita mal, não se ressente do mal. Em 2 Coríntios 3:5, o apóstolo usa a palavra em repúdio à ideia de que ele e os companheiros na obra de Deus sejam tão autossuficientes quanto a pensar alguma coisa como de si mesmos
ou seja, que algo lhe seja atribuído. Contraste com 2 Coríntios 12:6. Em 2 Timóteo 4,16, é usado para se referir a imputar, a pôr na conta como uma acusação contra ele. Nota em Filipenses 4,8, significa pensar no assunto levando em conta o seu caráter. Veja arrazoar, carga, computar e etc. 5. Cataxiou denota considerar digno, formado de cata, prefixo intensivo, e axios, digno, axio significa digno. Forem ávidos por dignos. Em Lucas 20:35. Alguns manuscritos têm a palavra em Lucas 21:36. O manuscrito mais autêntico tem o verbo katishou, prevalecer. Atos 5:41, terem sido julgados dignos. O mesmo se dá em 2 Tessalonicenses 1:5. 6. Exouteneu. Exouteneu é não fazer conta. Frequentemente significa menosprezar. Em 1 Coríntios 6:4 é usado não em sentido depreciativo, mas fala dos juízes pagãos, diante de quem os santos não devem recorrer à justiça uns contra os outros. Tais magistrados não têm lugar, sendo, portanto, de pouca importância na igreja. O apóstolo Paulo não está falando de qualquer crente que seja de menos estima, em 2 Coríntios 10:10, desprezível, sendo tradução mais correta, de pouca importância, veja menosprezar. Palavra logos, palavra fala, discurso, também significa relato que se faz oralmente. É encontrado em Mateus 12:36 e etc. Veja arrazoar, assunto, aviso, boca, causa, coisa, computar, comunicar, conversar, declinação, discurso, doutrina, forma, fazer, intenção, mostrar, palavra, perguntar, pregar, rumor, trabalhar, tratado. Palavra contar é eixo, contar é ter, manter, portanto, manter em mente, considerar, contar. Tem este significado em Mateus 14:5, entre aspas, porque o tinham como profeta, fecha aspas. Marcos 11:32, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então eles sustentavam, né, ou consideravam, né, ou mantinham, né, no caso que é o significado de eixo, né, manter ou considerar, né. No caso é sustentar, aqui é considerar, né? Consideravam que João era profeta. Atos 20:24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada considero a minha vida preciosa, né? É isso aí. Filemão 17, se me tens por companheiro, veja capacidade. 2. É geomai, primariamente ir à frente, assumir a direção, por conseguinte levar diante da mente e considerar, encontrado com este significado em Filipenses 2:3. 3. Logizomai, considerar, é encontrado em Romanos 2:26. Psefizo, cognato de psefos, pedra, uso na votação, ocorre em Lucas 14:28, Apocalipse 3:18. 5. Sumpsefizo significa contar, ocorre em Atos 19:19, feita a conta. Nota em Tiago 5:11, macarizo, pronunciar, abençoado, é traduzido por temos, por bem-aventurado. Quanto ao verbo cataxiou, veja contar. Quanto à descendência, é contada, veja genealogia. A palavra contar, lego, é a forma do segundo aristo de eipon, usado para suprir esse tempo em lego, é usado muitas vezes com o sentido de contar, dizer. Por exemplo, Mateus 2:13, diga, Mateus 10:27, veja dizer. 2. Laléu, quanto a este verbo, veja dizer, número 2, falar, dizer, contar, ocorre, por exemplo, em Mateus 26:13. 3. Equilaléu, falar, dizer, formado de equi para fora, e número 1,
fala abertamente ou com clareza, é usado em Atos 23, 22. 4. Eiro, futuro de lego. Quanto a este verbo, veja dizer, número 4, encontrado em Mateus 21, 24. 5. Apangelo. Anunciar, declarar, relatar. Normalmente, como mensageiro, é usado, por exemplo, em Mateus 8, 33. 6. Anangelo. Trazer de volta a palavra, devolver a palavra. Anunciar é usado, por exemplo, em João 5,15, 2 Coríntios 7,7. Contando-nos. Veja declarar, número 1. 7. Diegeomai. Quanto a este verbo, veja declarar, número 6, encontrado em Marcos 9,9, contagem, Hebreus 11,32. 8. Exegeomai. Olha, daqui que vem exegese, talvez, né? Exegeomai. Vamos ver o significado. Quanto a este verbo, veja declarar, encontrado em Lucas 24:35, contaram. Diazafel, tornar claro, esclarecer, formado de dia. Olha só, Zafel, né? Diazafel. Formado de dia ao longo de, e Safis, claro. Explicar completamente é usado em Mateus 18:31, declarar, explicar. Não declarar, fecha parênteses, aí vem, veja, explicar. 10. Menuo é usado em Atos 23:30, notificado, veja mostrar, número 7. 11. Proiero ou prolego. Proeiro, não é certo, proeiro, eu li errado, não é proeiro não. Proeiro ou prolego. Contar antes é encontrado em Mateus 24:25. Predito, veja, predizer, prevenir. Nota, nos seguintes textos é encontrado o verbo oida, saber, palavra contemplar. Contemplar é oral, no grego é oral, com sua forma no auristo eidon, significa ver. É dito acerca de, letra A, a visão física, por exemplo, Marcos 6:38, B, a percepção mental, por exemplo, Romanos 15:21, C, prestar atenção, por exemplo, Mateus 8:4, D, experiência, como por exemplo a morte, Lucas 2:26, Hebreus 11:5, a vida, em João 3:36, a corrupção, Atos 2:27, letra E, importar-se, preocupar-se, em Mateus 27:4, em Atos 18:15, aqui é usada a forma opsomai, veja, cautelar, aparecer, mostrar, olhar, perceber, ver. 2. Blepo também é usado acerca de visão, letra A, física, letra B, mental, letra A, perceber, por exemplo, Mateus 13:13, B, prestar atenção, por exemplo, Marcos 3:23, indica maior vivacidade que o verbo oral, expressando uma contemplação mais absorta, cuidadosa, refere-se a ver o argueiro ou cisco no olho do irmão. Lucas 6:41, a ver os lençóis de linho na tumba vazia, Lucas 24:12. Ao olhar fixo dos discípulos quando o Senhor ascendeu, Atos 1:9, a maior seriedade é às vezes posta em relevo pela tradução em portares, Mateus 22:16. Acautelar-se, deitar-se, olhar, perceber, prestar atenção, ver, visão. 3. Emblepo é formado de em, prefixo intensivo, e o número 2 não deve ser traduzido literalmente, expressa olhar sério, atento, por exemplo, na ordem que o Senhor deu de olhar as aves do céu, com o objetivo de aprender lições de fé, Mateus 6:26. No fato de o Senhor estar olhando para Pedro, João 1:42. 4. Ide e idou. São modos imperativos, vozes respectivamente ativa e média do verbo eidon, ver, chamar atenção ao que pode ser visto, ou ouvido ou mentalmente temido de qualquer forma. Estes termos são traduzidos regularmente por ver, veja sobretudo aos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, veja, eis que, ver.
5. Epide. Forma fortalecida do número 4 com epi sobre prefixado. É usado em Atos 4:29 acerca da súplica feita ao Senhor para ele vir as ameaças dos perseguidores. 6. Teorel, derivado de teoros, espectador, é usado para se referir a alguém que olha uma coisa com interesse e com um propósito, indicando normalmente a observação minuciosa dos detalhes. Isto marca a distinção do número 2. Veja, por exemplo, Marcos 15:47. Hebreus 7:4, considerai. É usado a respeito da experiência, no sentido de participar, tomar parte em algo. João 8:51. Veja, considerar, olhar, perceber, ver. Contraste com o termo teoria, visão, contemplação, só ocorre em Lucas 24:48. 7. Anateorel, formado de ana, que é para cima. Tá vendo? Ana aqui é para cima, né? Para cima. O outro ana que eu vi aqui, que eu até falei, outro ano aqui era provar em português, opção, nota, o outro ano que eu vi, agora o difícil é achar onde que tá o outro ano que eu vi aqui que era outra coisa, certo? Certo, anateorel, formado de ana, que é para cima, prefixo intensivo, e o número 6, ver. Número 6, ver com interesse, considerar, número 6, ver com interesse, considerar contemplativamente. Atos 17:23, Hebreus 17:7, Hebreus 13:7, atentando. Veja, considerar. 8. Teaumai, ver, olhar atentamente, contemplar, tinha, no uso grego mais remoto, o sentido de consideração espantosa. Esta ideia foi se perdendo paulatinamente ao longo do tempo. Significa uma contemplação mais séria que os verbos comuns para ver. Uma visão cuidadosa e deliberada que interpreta seu objeto